Meus queridos, a graça e a paz a todos. Vamos mais uma vez hoje tratar de mais uma biografia para a sua edificação, no livro Servos de Deus, de Frank Ferreira. Todas as tardes estamos falando de uma biografia diferente para que você possa ser edificado. Hoje estaremos falando sobre José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição. Quem foi este camarada? Você vai conhecer agora sobre a vida deste homem de Deus. Quem é José Manuel da Conceição? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No século XVI e XVII, houve duas tentativas para estabelecer colônias protestantes no Brasil. Mas o protestantismo brasileiro se originou de um duplo avanço. A imigração estrangeira, com anglicanos ingleses, luteranos alemães e reformados suíços, e a vinda de missionários ingleses e americanos. O protestantismo começou a ser implantado de fato, no Brasil, com a chegada de um missionário congregacional, o escocês Robert Reid Calley, no Rio de Janeiro, em 1855. Então, nós que somos congregacionais aqui no Brasil, louvamos a Deus pela vida de Robert Calley. E o primeiro missionário presbiteriano a chegar no Brasil foi Asbury Simonton, em 1859. Seu cunhado Alexander Blackford chegou em 1860. E Francis Skinner em 1861. Todos eles foram enviados pelas igrejas presbiterianas do norte dos Estados Unidos, conhecido como PCUSA. Em pouco tempo já havia igrejas presbiterianas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em 1870 foi fundada o que hoje é uma das mais importantes universidades brasileiras, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Mais tarde chegaram ao Brasil missionários metodistas em 1867 e batistas em 1881. E em 1865 foi ordenado o primeiro-ministro evangélico brasileiro José Manuel da Conceição. Então esta é a importância de José Manuel da Conceição. Foi o primeiro-ministro, primeiro pastor, de fato, protestante brasileiro. José Manuel da Conceição nasceu em São Paulo em 11 de março de 1822, filho do português Manuel da Costa Santos e da brasileira Cândida Flora de Oliveira Mascarenhas. Foi batizado na Igreja Católica 13 dias depois de seu nascimento. Logo depois, a família mudou-se para Sorocaba, onde Conceição foi educado por seu tio-avô, o padre José Francisco de Mendonça. Ele escreveu mais tarde sobre esses anos formativos. Fui muito devoto até os 16 anos. Depois que a religião começou a influir no meu coração, comecei a sofrer de melancolia pelo retrospecto que fazia sobre a minha vida passada. Aos 18 anos, comecei a ler a Bíblia. Apenas tinha lido os 3 primeiros capítulos do Gênesis, quando notei que a prática e a doutrina da Igreja Romana faziam oposição direta e irreconciliável com aquilo que eu amava ou tinha por verdade, ou por verdadeiro. Bem, nessa época conheci algumas famílias de protestantes ingleses e alemães que o impressionaram por sua devoção e estudo da Bíblia, o que aumentou seu estímulo para o estudo do francês, inglês, latim e alemão. Depois de se destacar nos estudos teológicos em São Paulo, entre 1840 e 1842, quando foi influenciado pelos ensinos jansenistas, José Manuel da Conceição foi ordenado diácono em 1844, começando seu trabalho sacerdotal em Sorocaba. Em 1845 foi ordenado padre. Sobre este período, ele escreveu: eu estava destinado ao sacerdócio, mas a leitura da Bíblia e os meus contatos com os protestantes tornaram-me um mau candidato. E depois, um pobre, muito pobre padre católico romano. Todos os outros padres, exceto o bispo,
Chamavam-me de padre protestante. A hierarquia católica não confiava nele, de forma que Conceição veio a ser transferido ao gosto das autoridades. Ele foi enviado para Limeira e depois passou a ser transferido de uma paróquia a outra. Durante 15 anos serviu em Monte Mor, Piracicaba, Taubaté, Ubatuba, Santa Bárbara e, finalmente, em 1860, em Brotas. Como observou Boanerges Ribeiro, sem que percebesse, o bispado traçava o percurso da reforma na sua diocese. Em cada uma dessas igrejas, ele se dedicava a reavivar a espiritualidade cristã, centralizando-a na pregação e leitura da Bíblia. Em meados de 1863, Conceição passou por uma profunda crise espiritual, centrada na questão da salvação pela graça e no lugar das obras na vida cristã. Como Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, séculos antes, Conceição condenava as indulgências, que proporcionavam uma falsa paz, que implica e explica a negação da graça de Jesus. Não sendo possível permanecer no exercício do ministério, foi nomeado vigário da Vara, um cargo administrativo, indo viver numa casa perto de São João do Rio Claro. Estudaria primeiro as doutrinas reformadas no sossego da chácara. Depois, publicamente professaria a fé em Cristo e enfrentaria a controvérsia subsequente e inevitável. Alexander Blackford, que ouvira falar do padre protestante, encontrou aí onde tiveram conversas bem proveitosas sobre o Evangelho. Em 28 de setembro, comunicou ao bispo Dom Sebastião Pinto do Rego que estava deixando o sacerdócio e a Igreja Católica. Uma semana mais tarde, partiu para o Rio de Janeiro, sendo batizado na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1864 por Simonton e Blackford. Ao som do harmônico e de vozes humanas, ao som do harmônio e das vozes humanas que cantavam hinos, eu fui conduzido a uma fonte de águas puras. Imaginem 2 anjos. Tais eram os 2 ministros de Deus, que velavam em meu favor. Levaram-me e me cobriram de bênçãos. Esse foi para mim um momento solene. Após o batismo, ele cooperou com os missionários na confecção do jornal Imprensa Evangélica, cujo primeiro número foi lançado em 5 de novembro. Por entender que não era suficiente ter abandonado a Igreja Católica, que ele serviu por tantos anos, uma nova crise começou por causa da advertência bíblica de não zombar de Deus, até que ele ouviu estas palavras: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Dia a dia, essas palavras tornaram-se mais claras e tiveram mais atração sobre mim. Como um despertado de um longo sono, eu sentia se firmar em meu espírito essas incríveis palavras, e ao mesmo tempo operou-se o meu restabelecimento. Com o fim dessa crise, ele se dedicaria à pregação do Evangelho, e foi em meados de 1865 que escreveu a sua profissão de fé evangélica. Brotas foi a última paróquia onde Conceição serviu como padre. Muitos de seus paroquianos haviam conhecido suas lutas espirituais e alguns partilhavam delas. Por isso, depois de ser batizado na Igreja Presbiteriana, Conceição mudou-se para Brotas, a fim de pregar de casa em casa. Como resultado desses esforços, 11 adultos e 17 crianças foram batizados. A Igreja Presbiteriana de Brotas, a terceira fundada no país, desenvolveu-se de maneira extraordinária. Em 1867, possuía 61 membros, 116 membros em 1871 e 140 membros em 1874. Esses cristãos pertenciam a diversas famílias da região, sendo que alguns eram ex-escravos. A Igreja de Brotas era, nessa época, uma das maiores igrejas protestantes do Brasil, ao lado da Igreja do Rio de Janeiro. Essa igreja plantou 2 outras igrejas presbiterianas, entre elas a de Borda da Mata, fundada em 1869, com o batismo de 15 adultos e 20 crianças,
e a de 2 córregos, constituída por 19 membros adultos e 15 crianças. O missionário Francis Schneider relatou que dava gosto de ver o desejo do povo de Brotas de ouvir e aprender o Evangelho. Poucas daquelas pessoas sabiam ler e, contudo, muitas faziam um rápido progresso na vida espiritual e com muito zelo propagavam o conhecimento do Evangelho entre os parentes e conhecidos. Era admirável ver gente que não sabia ler, falar com tanto acerto e animação sobre a graça de Deus e a salvação que Jesus nos adquiriu. Foi para mim uma prova evidente de ser o Evangelho de Jesus Cristo, uma virtude de Deus para tornar sábios os simples, capaz de encher de uma sabedoria divina os mais ignorantes que o recebem em seu coração. Em 16 de dezembro de 1865, Simon Bradford e Schneider organizaram em São Paulo o presbitério do Rio de Janeiro, constituído de 3 igrejas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas, e ligado ao sínodo de Baltimore, nos Estados Unidos. No dia seguinte, 17 de dezembro de 1865, Conceição foi ordenado ao ministério pastoral. Albert Simonton escreveu: João Manuel da Conceição, que se achava presente, participou seu desejo de ordenar-se ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Resolveu o presbitério, respondendo à conduta do moderador, proceder aos exames indispensáveis, interrogando o candidato sobre os motivos que o levaram a desejar o ministério da palavra. Feitas várias perguntas sobre as provas que possuía de sua vocação, bem como sobre se cordialmente adotava a confissão de fé presbiteriana, e a todas Conceição respondeu de modo satisfatório, professando-se levado unicamente pelo sentimento de dever e pelo desejo de contribuir para a salvação das almas e a glória de Jesus Cristo. De acordo com Carl Joseph Hahn, a conversão e ordenação de Conceição teve grande influência no começo do protestantismo no interior do Brasil. Primeiro, por chamar as atenções sobre os protestantes e, segundo, por estabelecer um modelo de evangelização e culto. E em 3 anos, Conceição transformou radicalmente o mapa da reforma no Brasil. Brotas, entretanto, não havia sido a única paróquia em que Conceição serviu. Logo que uma igreja se tivesse constituído, ele passava a visitar outras cidades nas quais havia servido como padre, pregando para auditórios de 100 a 200 pessoas sem oposição. Em nova viagem, dirigiu-se a Sorocaba, onde ocorreu impressionante resposta ao Evangelho. Ele enviou a Bradford uma lista com os nomes de 90 pessoas que deveriam ser visitadas como resultado de sua pregação ali. Depois, Conceição regressou a Brotas, começando nova viagem, pregando em Limeira, Campinas, Bragança Paulista e Atibaia. Iniciou nova viagem após chegar a São Paulo no começo de junho. Ele pregou em São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Queluz, Resende, Barra Mansa e Piraí. Daí foi ao Rio de Janeiro, onde participou da ordenação pastoral de George Chamberlain. Mas, em meados de julho, retomou, em sentido inverso, sua viagem pelo Vale do Paraíba, chegando a São Paulo no começo de outubro. Após um mês de pregação em São Paulo, Conceição iniciou, no fim de outubro, a evangelização do norte do estado, Cotia, Ibiúna, Piedade, São Roque, Piracicaba, Porto Feliz, Itu e Brotas, onde permaneceu durante algumas semanas para voltar por Itaquari, Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Capivari, Campinas, Bragança Paulista, Atibaia, Nazaré, Santa Isabel, chegando em dezembro a São Paulo. Em fins de janeiro de 1867, começou nova viagem para Jacareí,
Taubaté, Pindamonhangaba, voltando por Caçapava, São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e São Paulo. Permaneceu em São Paulo durante uma semana, dirigindo-se em fevereiro para o sul de Minas, pregando em Santa Isabel, Nazaré, Santo Antônio de Cachoeira, Bragança Paulista, Amparo, Mojimirim, Ouro Fino, chegando à borda da Mata e depois a Santa Ana. Em 2 de abril, Conceição recebeu uma sentença de excomunhão em São Paulo, por onde havia regressado. Ele escreveu uma resposta a essa sentença, onde diz: a reforma veio, mas veio de Deus, de onde só podia vir. Os instrumentos, porém, de que Deus se quis servir, foram os seus servos eleitos, que conhecem, professam e ensinam as puras doutrinas de sua santa palavra. Quando a Bíblia correr pelas mãos de todos os povos, então se hão de realizar as promessas do Salvador, que a religião dele prevalecerá em toda a terra. Manifestar-se-á, então, a universalidade de sua igreja. Gozar-se-ão a paz, a felicidade e prosperidade, prometidas por Deus ao mundo e aneladas agora pelas nações. Não há reforma possível que não comece por reafirmar que Cristo crucificado, uma só vez no Calvário, é a única e suficiente expiação pelo pecado. E já não há mais oferenda pelo pecador. Que os méritos de Cristo estão ao alcance de toda a alma contrita e crente. Que a essência de uma vida cristã está na reabilitação do homem interior e não há força capaz de efetuar tal transformação, exceto o Espírito de Deus, com quem estamos em contato imediato. Pedindo, receberemos, buscando, acharemos, batendo, abre-se-nos-á. Em maio, partiu novamente em viagem pelos arredores de São Paulo. Depois dirigiu-se ao Rio de Janeiro, pregando e evangelizando nos bairros de Copacabana, São Cristóvão e Cascadura. Apresentou numa reunião do presbitério que se realizava no Rio de Janeiro, no campo de Santana, um relatório detalhado no qual seu entusiasmo é evidente. Nós, porém, que temos visto com os nossos próprios olhos e ouvido, com os nossos próprios ouvidos, o poder da palavra de Deus na conversão das almas, quer em sua letra, quer em seu espírito. Nós que temos visto as crianças irem cantando e saltando, quebrar os ídolos de seus pais, e outras pregando com a Bíblia nas mãos a seus pais e vigários. Nós sabemos e com júbilo vos anunciamos que a evangelização em nosso país é a realidade mais benéfica em todos os resultados. E temos confiança e ansiosamente desejamos vê-la progredir, concorrendo com quanto houver em nossas poucas forças, para que mais e mais Jesus Cristo ganhe almas para a sua glória. Conceição fez várias viagens no decurso de um ano, e nestas estavam sendo conduzidas para Jesus Cristo, não apenas indivíduos isolados, mas famílias extensas e sólidas, como escreveu Emily G. Leonard. Mas seu estado de saúde começou a declinar. Os membros do presbitério que acabavam de ouvir seu relatório entenderam ser necessário que ele descansasse e o enviaram para os Estados Unidos para que expusesse lá o trabalho realizado no Brasil. Conceição partiu em agosto de 1867. Nos Estados Unidos, ele esteve pregando durante 8 meses nas igrejas portuguesas de Jacksonville e Springfield, em Illinois. Ele também se dedicou a preparar traduções de livros e a revisão de uma versão em português do Novo Testamento para a Sociedade Bíblica Americana. Em 1868, Conceição regressou ao Brasil, participando da reunião do presbitério realizada em São Paulo. Mas ele retomou as viagens e, no fim de outubro, foi no Rio de Janeiro, passando por Angra dos Reis e Paraty. Depois pregou em Cunha e Lorena, onde houve perseguição. Em janeiro de 1869, partiu para Atibaia, Bragança Paulista, Amparo, Socorro e São José dos Campos. Em julho,
voltou a São Paulo, onde participou de mais uma reunião do presbitério. Mas, como diz Alderi Matos, o trabalho havia mudado durante a estada de Conceição no exterior. A ênfase era outra. Não mais o febril desbravamento, mas a consolidação em torno de alguns centros. Seu relatório foi considerado demasiado longo e recebido com certo desinteresse. Assim, daí por diante, Conceição fazia sozinho suas viagens de pregação, como havia feito no começo. Mas, de acordo com Alderi Matos, nunca mais ele teve companheiros de estrada. Nunca mais compareceu ao presbitério, nem lhe prestou relatório. Não ocorreu um rompimento entre ele e seus companheiros, mas Conceição agora se dedicava integralmente à evangelização itinerante. E foi almejando uma reforma legitimamente brasileira que ele escreveu o seguinte: se queremos imprudentemente comunicar a homens sem preparo algum, verdades que eles são absolutamente incompreensíveis, empregadas desta sorte, falsa e prejudicialmente, não promoveremos assim a ilustração. Ilustrar é conduzir o homem pensador à meditação para fazê-lo valoroso e capaz de poder por si mesmo descobrir a verdade que lhe comunicamos. Tanto seria loucura se os pais quisessem insinuar seus filhos, malcriados e fracos, as verdades que sabem. Quão fato querer imbuir adultos sem prévia e conveniente disposição de coisas e princípios que lhes é impossível compreender. Tudo tem seu tempo. Há muitos homens incultos que são crianças, há muitos respeitos que devem ser doutrinados com grande circunspecção. Porque o exterminador, porque o exterminar certos prejuízos e costumes úteis, usos que muitas vezes substituem a verdade mesma, por nenhum modo é isso ilustração. Porém, leviandade desumana, crueldade inexcedível. Respeitem-se, portanto, os costumes e usos antigos do povo, que, em falta de mais profundos esclarecimentos, são aptos para guiá-los e contê-los no bem. Ó, meu Deus, eu respeitarei a religião do ignorante, a fé daqueles que não têm tantas ocasiões de conhecer-vos, de venerar-vos de um modo mais digno. Jamais servirei a vaidade e presunção, de tal sorte que abale a fé piedosa dos outros com palavras e ações inconsideradas. Em 1870, Conceição esteve em São Paulo e em 1872 no Rio de Janeiro. Queluz, Caldas e em outras cidades em Minas Gerais. Depois esteve no litoral de São Paulo, em Areias e Mambucaba. Em 1873, esteve novamente em Queluz, São Paulo, Rio de Janeiro, Piraí, Campo Belo e Caraguatatuba, sempre enfrentando perseguições e ataques pessoais. Como escreve Alderi Matos, em Pindamonhangaba, um homem foi ouvi-lo para o insultar, mas a prédica versou sobre o filho pródigo e ele chorava a ausência de um filho querido. Numa fazenda, o dono o interrompeu, perseguiu pela estrada com um chicote e assolou os cães contra ele, deixando-o gravemente ferido. Em 1872, na cidade de Campanha, foi apedrejado por uma turba e deixado como morto na estrada. Certa vez escreveu Boanerges Ribeiro. Aproximava-se a hora do destino em que a jovem Igreja Nacional criaria seu próprio método de desbravamento e propagação evangélica. A luta árdua e exaustiva das estradas, de fazenda em fazenda. O contato pessoal e direto com a pessoa evangelizada. Oração dos joelhos na salinha do chão batido. E, sobretudo, o poder de um homem possuído do Espírito Santo e disposto a matar-se, pregando a cada família, de casa em casa, de indivíduo a indivíduo, de alma a alma. Nessa época, nas poucas vezes em que encontrou os missionários, Conceição se mostrou afetuoso, mas com saúde
cada vez mais frágil. No fim de 1873, Blackford convenceu a repousar no Rio de Janeiro, numa casa que foi alugada para esse fim em Santa Teresa. Dessa vez, Conceição tomou um trem, mas numa baldeação em Piraí, por estar descalço e mal vestido, foi preso pela polícia. Passou 3 dias na prisão e, depois de liberto, não tinha dinheiro para comprar uma nova passagem. Continuou a pé seu caminho sob o sol, caindo prostrado na noite de 24 de dezembro, na estrada de Pavuna. Foi levado para a enfermaria militar de Campinho, do major Augusto Fausto de Souza, chefe da enfermaria, que se converteu ao evangelho depois, conseguiu-lhe um leito e alimentos. Tendo agradecido aos que o haviam socorrido, pediu que o deixasse só com seu Deus. E morreu, vítima de insolação, privações e fadiga de suas longas viagens na madrugada de 25 de dezembro de 1873. Conceição era de uma simplicidade incrível, escreve Elben Len César. Não obstante fosse muito preparado, sabia comunicar-se com os estrangeiros em suas próprias línguas e tinha noções de medicina. Embora desimpedido do voto do celibato ou ter se desligado de Roma, nunca se casou. E sua pureza de vida sempre estava fora do alcance de qualquer maledicência. Não era servil aos missionários americanos, não obstante ser o único obreiro nacional no meio deles. Por causa de sua experiência na Igreja Católica, morria de medo de uma igreja excessivamente organizada. E ele concluiu: Conceição sonhava com um movimento profundo de reforma nos sentimentos e experiência religiosa do povo, aliado ao esclarecimento bíblico, que tornasse possível a criação de um cristianismo brasileiro puro e evangélico, mais enraizado nas tradições e hábitos populares. José Manuel da Conceição foi sepultado no cemitério de Irajá. Mais 3 meses depois, em 1877, seu corpo foi trasladado para o cemitério dos protestantes de São Paulo, sendo sepultado ao lado do túmulo de Albert Simonton. Em sua lápide está gravada: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Uma referência a Romanos 1,16. E ele viveu à altura da mensagem evangélica durante os 8 anos em que foi pastor protestante. São suas estas palavras: o bem-estar de minha pátria, a moralização da sociedade, cuja felicidade só o Evangelho pode assegurar, e a salvação eterna dos homens são os fins que tenho em vista. Estou nas mãos de Deus e à disposição de todos a quem possa servir no Evangelho de Jesus Cristo. A fé evangélica finalmente encontrara um modelo brasileiro de pastorado e evangelização, onde se uniram a pobreza de São Francisco de Assis e o zelo de São Paulo, o apóstolo. Esta foi a história, desse grande homem de Deus, primeiro pastor protestante brasileiro, e também era sacerdote católico, era padre, antes de se tornar pastor protestante. José Manuel da Conceição, um homem que viveu uma vida simples, por amor ao Evangelho. Quanto ele tem a nos ensinar aos sacerdotes católicos e aos pastores protestantes. Busquemos a simplicidade na luz do Evangelho. Isso, de fato, ou esta é, de fato, uma vida que glorifica a Deus, sem buscar grandiosidades nem riquezas, como muitos estão buscando, ser um homem tão conhecedor, mas que viveu de forma tão simples. E isso sirva de lição para cada um de nós. Hoje em dia, homens como estes são cada vez mais raros. Um abraço, nossos irmãos que nos acompanharam, nossa irmã Silvaneira Guerra, os demais irmãos, Dalva Souza, Noelma, Ana Maria Meireles, que diz o seguinte: minhas notificações estavam desativadas, achando que tinha parado os estudos, aí vim
conferir, Isaac Ambenz, graça e paz, amém. Estamos aqui, nosso canal agora, nosso canal particular, né? Tanto aqui no Face de Junisté, como também no nosso canal Balaio Literário. Estamos com uma nova série no canal Balaio Literário, que é textos lindos demais para serem esquecidos. São textos literários, poesias, romances, contos, crônicas, né? Enfim, vários textos que a gente considera, eu mesmo particularmente, considero muito lindo, né? Alguns textos escritos já de alguns autores desconhecidos, alguns autores antigos, que principalmente os jovens, né, não leem mais, e eu estou tentando resgatar esses textos e colocar à disposição do nosso canal Balaio Literário. Hoje, coloquei o primeiro, então acesse, né, se inscreva se você não está inscrito no canal, para que você possa ser notificado quando tiver novos textos, ok? As biografias estão lá também disponíveis, então se inscreva, acione o sininho, compartilhe com seus amigos, familiares, irmãos da igreja, nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa alcançar o maior número o maior número possível de pessoas. Como também, né, você compartilhando, você estará ajudando na propagação, né, da palavra de Deus. Muito obrigado por tudo. Em breve estaremos falando também do nosso novo lançamento, o meu mais novo livro em e-book, será lançado pelo Amazon segunda-feira. Então, daqui para lá, tem muita novidade ainda para a gente conversar. E não esqueça, acesse o nosso canal e se inscreva. A Suma Marinésio, amém. Thomas Magno, a mim, meu querido pastor. Maria Lúcia Xavier, Marinésio, amém. Paz do seu pastor. Zezito Luiz, amém. Pastores queridos, um abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Se você não viu ainda as demais biografias, todas estarão lá, todas já estão lá no canal Balaio Literário. Daqui a pouquinho, esta biografia, né, já estará disponível. Então, compartilhe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrar fazendo oração. Pai, damos-te graça nessa noite. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. Ó Deus, guarda cada um que está aqui assistindo nesse instante, no nosso canal, como também aqueles que estarão, ó Deus, assistindo depois. Que o Senhor venha estar abençoando cada vida, guardando cada um em nome de Jesus, nos livrando de todo mal e nos dando, Deus, graça e paciência durante esse período de quarentena, de pandemia, e que em breve possamos voltar às nossas atividades normais. Assim que nós já te oramos, assim que nós já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e até a noite, né, se Deus assim nos permitir, 7h30, culto de oração.